Bom, vamos partir para o aspecto tipológico, o aspecto simbólico também do Antigo Testamento, do ambiente veterotestamentário. É importante nós lembrarmos que, assim, quando nós falamos dentro da teologia sistemática do assunto aliança, por exemplo, testamento é um termo que se refere muito mais a uma espécie de contrato, uma espécie de documento. Tá? Então, quando nós estudamos na soteriologia aquela ideia de que o escrito de dívida que havia contra nós foi cravado na cruz, né? Então o aspecto da crucificação de Cristo, do ponto de vista soteriológico, nos garante a justificação, porque esse documento de dívida foi rasgado. Nós temos a instituição da nova aliança. Então, nós temos a antiga aliança, que é feita com Abraão, através da circuncisão. Nós temos o que Paulo chama de nova circuncisão, feita no coração. É uma aliança feita num ambiente mais subjetivo. E esse ambiente subjetivo em que Cristo promove essa nova aliança é o que nos garante, então, todos os elementos soteriológicos. Então nós temos, do ponto de vista da tipologia do Antigo Testamento, ou simbologia, ou coisas também dessa natureza, a simbologia da aliança, né, antiga e nova. Então nós temos, no aspecto, na entrada do assunto cristologia no ambiente da teologia sistemática, temos um transporte do significado de aliança que agora se ressignifica, se renova. Então a antiga aliança passa a ser nova no sangue, passa a ser nova num processo da obra de Cristo. Então esse é uma das maneiras de transporte que acontece no ambiente da paixão e que desemboca no aspecto soteriológico da justificação, né? Mais especificamente, né? ou do novo contrato, do novo aspecto de vida garantido por essa obra de Cristo. Né? Então a primeira questão tipológica que aparece, ou simbólica, é a própria aliança antiga. A segunda coisa que nós podemos destacar é a figura do cordeiro. Tá? A gente tem aqui certos limites, porque assim, os símbolos são muitos, mas vamos aqui trabalhar a ideia de que nós temos diversos elementos que nos apontam para o advento de Cristo, né? Não só advento, como toda a sua condição de vinda no processo de encarnação, já profetizado e coisas dessa natureza, mas que de alguma maneira estão expostos de forma simbólica e algumas vezes tipológica no Antigo Testamento, ok? Então, por exemplo, a figura do cordeiro. Nós temos o cordeiro que, assim, era um cordeiro macho, era um cordeiro de 1 ano, era um cordeiro sem mancha. Tudo isso significa coisas que se referem a um ambiente sacrificial, onde havia inocência, onde havia pureza, tá? Então todo esse aspecto simbólico ligado à figura do cordeiro, como também alguém que tinha uma natureza não reativa. Nós sabemos que os animais, como ovelha, como cordeiro, são animais extremamente dóceis do ponto de vista de quando são ameaçadas para o abate ou para a tosa. Nós temos então esses animais extremamente não reativos. Então toda essa simbologia ela aponta para a natureza de Cristo do ponto de vista no momento em que ele se sacrifica,
e na maneira como os sacrifícios são estabelecidos. Então você tem a Pessah, que é a comemoração da saída do povo do Egito, a Páscoa, com um cordeiro sendo morto. Este sangue é passado nos umbrais das portas dos hebreus, e com isso eles são libertos da escravidão do Egito. Da mesma forma que nós somos libertos da condição pecaminosa, libertos da escravidão do reino das trevas, com o sangue de um cordeiro, que é Cristo. Cristo é o cordeiro também que foi morto e é digno de abrir o livro no Apocalipse. É o cordeiro que foi morto, mas que vive pelos séculos dos séculos. Então nós temos uma continuidade simbólica que inicia no Antigo Testamento e que se torna um tipo, se torna de alguma maneira um tipo da figura de Cristo, inclusive da sua personalidade dócil, da sua condição de docilidade, de aceitar o sacrifício, de aceitar a ser martirizado, pelos nossos pecados. Então, a figura do Cordeiro e a figura da forma como o sacrifício era feito é toda uma imagem tipológica e, algumas vezes, simbólica para a pessoa de Cristo, a sua personalidade, o seu sacrifício. Interessante, então, termos a evolução disso, que é o próprio ato sacrificial. O ato sacrificial que se dava em um altar, onde a carne era cortada, onde a carne era queimada desse animal. Nós temos, em específico, o elemento do propiciatório, que é aquele lugar na tampa da arca, onde se realizava o sacrifício anual pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote ia lá e oferecer esse sacrifício. O livro de Hebreus nos revela que Cristo se oferece como um sumo sacerdote, ou seja, onde, no caso? No propiciatório. Não diz o texto, mas fica ali implícito que Cristo, no propiciatório, oferece a si mesmo e de uma vez por todas. O que isso nos quer dizer? Que aquele ato feito uma vez por ano do sumo sacerdote, pelo pecado de todo o povo, e é interessante que o sumo sacerdote, quando aquelas falsas testemunhas, aquele clima todo é feito para a condenação de Cristo, ele diz que é necessário, ele diz isso de forma profética, é necessário que um morra por todos, Então, é exatamente o sacrifício propiciatório que agora tira o ambiente que é somente expiatório. Isso aqui é uma coisa essencial. A expiação é uma espécie de sacrifício não definitivo, sacrifício parcial, sacrifício não completamente satisfatório a Deus, que era o sacrifício de animais do Antigo Testamento. Então o sacrifício de animais ele era incompleto, insuficiente, ou seja, um ato em que simplesmente Deus ele recolhia o furor da sua ira. Então, nesse sentido, esse furor essa ira era aplacada pelo sangue dos animais, mas não era completamente satisfeita. E ela satisfeita plenamente no sacrifício de Cristo, ou seja, os cordeiros anteriores, eles não eram suficientes, porque é um sangue de um animal pagando por um sangue de um humano, pela vida de um humano. E teria que ser a vida de um humano pagando pela vida de outro. E foi isso que aconteceu em Cristo, e Cristo então se torna esse tipo perfeito, essa circunstância em que traz um ambiente simbólico do Antigo Testamento com a interpretação nova e definitiva de que a partir do sacrifício dele, outros não são necessários. Então essa situação é exatamente tipificada no ambiente do Novo Testamento a partir
da morte, do sacrifício de Jesus, se entregando por nossos pecados. Mas é importante notar que existe esse paralelo direto, né, entre o Cordeiro do Antigo e o Cordeiro do Antigo parcial e o Cordeiro do Novo definitivo, e que existe o ambiente da expiação, ou seja, da cobertura parcial, e então da lavagem, da purificação definitiva do Novo Testamento, na propiciação no sangue de Jesus Cristo. Bom, queridos, só para fechar essa questão, vou apresentar mais duas tipologias, elas são muitas, né? Que é a figura da serpente no deserto. Lembremos que nós temos no Antigo Testamento um episódio em que os israelitas, ou melhor dizendo, já israelitas ali, o povo hebreu, ele então está no deserto e começa a ser picado por várias serpentes. E esses que eram picados, então, caso olhassem para uma serpente feita em cima de um mastro de bronze, ficariam curados. E o próprio Cristo faz esse transporte em João, no capítulo 6, verso 15, no capítulo 3, verso 15, dizendo que assim como a serpente foi levantada do deserto, ele também precisaria ser levantado, né, no madeiro. Né? Então, esse tipo é absolutamente direto e autorizado por Cristo. Né? Então, da mesma forma que o pecado, né, que é o grande veneno na história da humanidade, picou os seres humanos, e tornando-os, inclusive, raça de víboras, como diz João Batista. Então, em Cristo, quem olha para Cristo, quem se mira na cruz, né, no sacrifício de Cristo e recebe, então, pela fé este sacrifício, também é livre do veneno, deste veneno do pecado. Olha que tipologia, olha que símbolo, né, nesse caso, tão importante. Né? E temos outros, né? Temos a figura do Melquisedeque, que se torna, então, um sacrifício a um sujeito superior ao sacerdócio levítico. O exercício do sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico. Isso porque era comum que os sacerdotes da ordem levítica e de outras ordens, qualquer que fossem, os líderes, né, as pessoas que tinham ofício de oferecerem sacrifícios e serem os líderes religiosos do povo, eles tinham, então, benefício de ficarem com as ofertas e dízimos do povo. Mas todos eles, então, era prerrogativa que fossem, exceto um tempo do período pós-salomônico, né, que nós tivemos sacerdotes sadocitas, né, sacerdotes da ordem de Sadoc. Nós tínhamos uma exigência primordial de que fossem filhos de Levi, depois filhos de Arão, né? Posteriormente. Nós temos que também eram levitas, tanto ele quanto Moisés eram levitas, era necessário que fossem levitas. E o escritor de Hebreus argumenta que quem recebe oferta é Melquisedeque e recebe de Abraão, né? Anteriormente, quer dizer, o bisavô de Levi, que é Abraão, deu ofertas em vez de receber a Melquisedeque. Melquisedeque é anterior. Olha que símbolo. Então, Hebreus diz que Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, superior ao sacerdócio levítico. Essa é uma maneira que o escritor aos Hebreus tenta colocar na condição superior o sacerdócio de Cristo, entre outras coisas. Ele fala que ele, com dignidade, ofereceu como um sacerdote a si mesmo, como já vimos, como propiciação pelos nossos pecados. Mas veja a maneira como o escritor aos Hebreus faz essa relação direta. Então, temos essas tipologias que aparecem no Antigo Testamento. Né? Há alguns teólogos que colocam ao que chamamos de teofanias, ou aparições do anjo do Senhor no Antigo Testamento ao Cristo,
Temos também o próprio Melquisedeque como sendo uma espécie de teofania ou aparição de Cristo no Antigo Testamento. No entanto, são especulativas essas ideias, né? Por quê? Porque, na verdade, nós temos na figura do anjo do Senhor algumas coisas como aceitar algumas oferendas, fazer uso dessas oferendas, se apresentar em determinados ambientes, né? Na luta ali, não sabe bem aquela condição ali de Jacó junto com aquela figura e dita, né? Brigou com Deus e a ideia de divindade era uma ideia bastante difusa, né? Com a ideia de espíritos, de figuras celestiais que apareciam para inclusive para gerar certo temor, para gerar certa cobrança de oferendas ou coisas dessa natureza. Então era um ambiente muito, muito difícil, né? Um ambiente muito pantanoso, esse ambiente do Antigo Testamento, para nós trabalharmos com simbologias tão inseguras, né? Ou com tipos, no caso até tipos teofânicos, de forma tão insegura, ok? Mas temos inúmeras outras e tal, é só para tentar, por exemplo, o próprio Josué, né, que é um libertador e tem um nome igual de Jesus, né, salvo um pequeno detalhe, mas assim, significa exatamente a mesma coisa, e Yeshua é o mesmo significado, que é libertador, salvador, né? Temos também a figura do Isaac, né? Aquele sacrifício do Isaac como filho que é poupado por Deus, e depois Deus poupa o filho. Olha que coisa interessante, Deus poupa o filho de Abraão, Deus poupa os filhos de Israel no Egito, primogênitos, mas não poupa o seu próprio primogênito, né? No caso, seu próprio, naquele momento, unigênito, né? Então isso é um espetáculo, né? Uma coisa fantástica, o fato de Deus poupar os outros filhos, mas não poupar o dele, né? Isso é uma coisa bastante interessante que está nesse ambiente tipológico do Antigo Testamento, ok? Então passemos ao próximo item. Até a próxima. Um abraço.